Quantos tipos de acordes diminutos existem? Qual modelo que é mais importante ou mais usual? Ele realmente ajuda em nossos arranjos? Como usar? Que função que ele tem? Se você tem essa dúvida, esse vídeo realmente é para você, para te ajudar a orientar sobre essa parte de acordes diminutos que é muito importante, tá bom? Então vem para a aula. Eu sou o arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula do canal QI Musical, canal do músico. Hoje a nossa aula está muito interessante, é sobre acordes diminutos e muita gente tem dúvidas de como usar, qual é o melhor diminutos, quais são os tipos de acordes diminutos que existem. Então realmente a gente vai aprender muito nesta aula hoje. E não perca nenhum detalhe, tá bom? Fique atento aí, porque é muito importante. Então, o acorde diminuto, ele é proveniente da escala menor harmônica, tá bom? Ele é o 7º grau da escala menor harmônica. E ele é muito utilizado, só que muita gente não sabe como usar corretamente, da maneira ideal, né, de ser feito. Então hoje eu vou tirar essas dúvidas aí, esclarecer, para a gente ficar bom aí no diminuto, né? É um acorde muito interessante para ser usado. Primeiro eu vou passar o desenho do acorde diminuto na 6ª corda, na 5ª corda e na 4ª corda. Então, como eu disse, o acorde diminuto ele é proveniente da escala menor harmônica, é o 7º grau da escala menor harmônica, tá bom? E eu vou passar o desenho dela aqui na 6ª corda, na 5ª e na 4ª. A estrutura de graus do acorde diminuto, ele é formado por uma terça menor, uma 5ª diminuta e uma 7ª diminuta, tá? E o desenho dele, a forma partindo da 6ª corda, é esse aqui, ó. Eu vou fazer um Fá sustenido diminuto, ó. Agora eu vou fazer um Si diminuto partindo da 5ª corda, ó. Agora eu vou fazer partindo da 4ª corda. Vou fazer um Mi diminuto. E tem esses 3 desenhos aí, a gente consegue já trabalhar no braço todo do violão, da guitarra e tudo mais. A gente tem essa vantagem aí de trabalhar e ajudar nos arranjos. Existem 3 tipos de diminutos. O diminuto de passagem, o diminuto de preparação ou dominante e o diminuto ornamental. Eu vou falar primeiro do diminuto de passagem. Como eu falei, ele vem da escala menor harmônica. Então, quando a gente está tocando uma música que quer ir para um acorde menor, por exemplo, ele serve como uma passagem. Vou dar um exemplo aqui. Dó, vou fazer um Sol, e depois eu vou fazer um Lá menor com 7º. Entre o Sol e o Lá menor com 7º, eu posso colocar esse diminuto de passagem, que fica bonito, que é o Sol sustenido diminuto, que na verdade é o 7º grau de Lá menor. Então, eu posso usar, mesmo tocando na tonalidade maior, que é o Dó, eu posso usar ele como passagem para ir para o Lá menor. Por exemplo, ó. Ó. Fica muito legal, interessante, né? Uma passagem muito boa de ser feita e a gente fica brincando com isso, né? Então, esse é o diminuto de passagem. Posso usar na 4ª corda, na 5ª. Eu posso usá-lo também, esse diminuto de passagem, voltando, tanto ascendente como descendente. Eu posso voltar para o Sol também, olha só, o mesmo exemplo.
Dependendo do arranjo que for feito, fica bonito, né? Ou faz rápido. Viu? Eu fui descendo de novo, ó. Um exemplo, então esse é o diminuto de passagem. E aí, tá gostando da aula? Então dá uma curtida lá embaixo, dê um joinha lá embaixo também se você quiser receber notificações de vídeos novos. Compartilhe aí com a galera aí que gosta de música e que quer estudar sobre acordes diminutos. E se você não é inscrito, aproveita o momento agora, se inscreve lá embaixo, nos ajude aí fazendo essa parceria, tá bom? Que é muito importante. Tá? Vamos voltar para a aula então. Agora, um outro diminuto é o diminuto de preparação, é um dominante. Então, a gente, muitas das vezes, a gente pensa que o diminuto só pode ser usado como passagem, mas não. É uma coisa muito interessante quando a gente começa a estudar harmonia e entende esse assunto. Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo do Dó para ficar mais fácil. O dominante do Dó é o Sol com sétima, certo? Então, eu posso usar um diminuto substituindo esse Sol com sétima para cair no Dó, tá bom? Que na verdade é o Si diminuto, né? Para poder cair no Dó. Mas aí você pode me perguntar, mas o Si diminuto, ele é sétimo grau do Dó menor, mas ele também serve como dominante para cair no Dó maior, por exemplo. Por quê? Vou dar um exemplo de graus aqui. O Sol, ele tem a nota Sol, é claro, e tem o Ré, que é o quinto grau dele, e Sol com sétima, por exemplo, tem o Fá. Então, esse Ré e esse Fá, eles pertencem ao Si diminuto. E o Si, por exemplo, a terça menor dele é o Ré, né? E o Fá é a quinta diminuta. Eu só vou acrescentar a sétima diminuta no Si para ele poder virar um acorde diminuto, é claro, mas ele vai servir para preparar diretamente para o Dó e fica bonito, né? Eu estou tocando aqui o Si, tá aqui, ó, diminuto, eu até fazer aqui para ficar mais claro, ó. Si diminuto, ó. Eu estou tocando a música, às vezes, aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ré menor, aí. Eu posso brincar com esse Sol com sétima e colocar também o Si diminuto para cair no Dó, para repousar no Dó. Ó. Ó. Vou voltar. Ó. Entendeu? Vou fazer de novo, mais lento, ó. Fica muito legal, né? Então, por que ficou legal? Porque as notas, nós temos duas notas do Sol com sétima aqui que pertencem ao Si diminuto. Então, ele serve como dominante também, tá? Então, comece a brincar com esse arranjo aí que vai dar certo. Esse último diminuto, muita gente não conhece, no caso, a função dele, né? Como ele é usado na música. Então, eu vou dar exemplo aqui do Lá com sétima maior, depois eu vou para o Si menor com sétima. Olha só. Se nós fôssemos usar o diminuto de passagem normal, ficaria desse jeito, ó. Normal, de passagem, como o primeiro, né? Eu estou usando o Lá com sétima maior, no mesmo Lá aqui eu vou colocar um Lá diminuto, ao invés de colocar Lá sustenido diminuto, eu vou colocar um Lá diminuto. E fica uma coisa legal, diferente, veja bem. Tem até uma música do Roberto Carlos que ele usa, eu já vi alguns arranjos
ao vivo, né, que ele fez. Não sei se são todos, mas eu vi, um deles eu vi desse jeito. Pari, tararara, se você nunca viu, passa a usar, fica muito bonito, né? Então, esses 3 minutos aí, a função de cada um deles ajuda para dar riqueza em nossos arranjos, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um conteúdo diferente, né? Não falando de minuto, mas a forma que eu tenho quase certeza que muita gente não sabia que existiam esses 3 modelos aí de minutos, ou formas de ser usado, né? Melhor dizendo, que o diminuto é o mesmo, mas a forma de usar. Espero que vocês tenham realmente gostado aí. Não deixe de curtir o canal, tá bom? Se você quiser receber notificações de vídeos novos e conteúdos novos que eu vou postando aqui, dê um joinha lá embaixo, né? E ative o sininho, né? Só assim que você consegue receber, tá? Compartilhe com a galera aí, com os amigos, o pessoal que quer estudar acorde de minutos. E se você não é inscrito, reforçando aqui, se inscreva, tá? Não deixe de se inscrever, não. Às vezes a gente esquece de se inscrever, né? Assiste os vídeos e tal, curte, mas esquece de se inscrever. Não esqueça não, porque é importante aqui para o canal, tá? Essa parceria com a gente aqui é muito importante, nos ajuda, tá bom? Um grande abraço a todos, mais uma vez. Que Deus abençoe, né? Todos que estão assistindo o vídeo aí e tal. Isso é importante, né? A bênção de Deus é muito importante, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.